Oi, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é a nossa aula de ciências, número 34, e eu sou a Prof. Jaque. Gostaram de descobrir sobre os animais noturnos e diurnos? Hoje, então, nós vamos ver as plantas. Sim, as plantas também. Tem algumas que têm o hábito diurno e outras que têm o hábito noturno. Vocês já viram dessa? Pois então, vamos descobrir? Então, olha só. Para a nossa aula, então, você vai precisar agora, com o vídeo, apenas do alfabeto móvel. Deixa ele aí, tá? Que a gente vai utilizar ele depois. Participe da aula, converse, fale, dê sua opinião quando a prof perguntar, né? Se você não entendeu alguma coisa, volte, pare o vídeo, faça com calma, devagar, veja novamente, faça uma, duas e assim por diante, que eu tenho certeza de que você vai aprender. Para depois, você vai usar então o seu caderno, lápis de escrever, a borracha e o lápis de cor. Então vamos lá? Para a gente começar, trouxe uma história. Essa história é da coleção Bichinho, do Ziraldo. E ele fez várias dessa coleção contando do bichinho da maçã com alguns temas. E hoje é as flores da primavera. O que será que a gente vai encontrar nelas? Vamos descobrir? Vamos lá. Vocês sabem quais são as 4 estações do ano? A primeira estação do ano é o verão. O luminoso sol, verão. Depois vem o outono. É quando as folhas começam a cair das árvores. E aí vem o inverno. Que frio! E a seguir, a estação de que eu mais gosto, a primavera. Aí eu fico na maior alegria. Porque eu posso passar uns dias numa margarida ou o fim de semana numa rosa. Eu posso passar uma temporada com um narciso ou passar uns claros dias num lírio. Eu posso preferir ir morar numa dália ou fazer um pouco de turismo numa tulipa. Posso perfumar-me de todo dentro de um cravo ou passar luminosas tardes no centro de um girassol. E posso ficar pensando que o mundo inteiro é assim, um lindo e eterno jardim. E aí, o que você achou dessa história? Você já imaginou quantas flores que esse bichinho poderia ir durante a primavera? Assim como as características da primavera é ter flores, não quer dizer que outras estações do ano não tem algum tipo de flor florindo. Tem algumas que gostam, não é? Mas é na primavera que a gente diz que é o desabrochar das flores, né? Que elas gostam daquilo. E você, gosta de flores? A Prof. Jaque adora, tem algumas que eu acho muito fantásticas. Será que as flores nascem o ano todo ou apenas em algum período? Tem algumas flores que nascem o ano todo e outras espécies apenas em algum período do ano. E tem até aquelas que é no período do dia. Você já imaginou que só naquele dia, naquele período do dia é que ele vai nascer? Também acontece isso. Assim como os animais, então as plantas, elas também têm hábitos noturnos e diurnos. E tudo tem a ver então com o calor, né, com o frio, né, com as temperaturas, então com o sol que às vezes vai pegar ali ou não. Então tudo isso tem a ver. E você lembra então o que significa as palavras noturnos e diurnos? Então vamos lá. Diurno é a atividade, o hábito realizado durante o dia. E noturno é a noite, certo? Algumas plantas também são influenciadas pela ocorrência dos dias e das noites. Há plantas que as flores abrem e fecham no mesmo dia. E existem também flores que só abrem à noite. Então tudo pode acontecer, não é? Olha só, vou dar alguns exemplos. As flores da dama da noite, por exemplo, abrem-se e exalam um cheiro adocicado, mas só durante a noite. Durante o dia ela está toda fechadinha e aí durante a noite ela abre e aí vai ter o seu cheiro. Olha só, esse daqui é um exemplo então das flores da planta conhecida dama da noite. O próprio nome já está falando, a dama da noite, quer dizer o quê? Que ela só vai estar à noite. É claro que esse é um nome popular, não, ela tem um nome específico também.
Olha só, a dama da noite pode atingir cerca de 4 metros de altura, ou seja, é muito maior, é como se fosse quase 4 Prof. Jaque meia. Imagine uma em cima da outra de tão alto que ela pode atingir, é o pé dela, não é a flor, não é? As flores da planta, conhecida como 11 horas, abrem durante o dia e se fecham ao anoitecer. Então, ó, essa daqui também, ó, a flor da planta, então, né, que a gente pode ver, ela vai abrir apenas de manhã. E eles brincam que ela abre apenas 11 horas. Por isso que o nome popular dela é 11 horas. Viram só que interessante? Então, essa flor, ela pode atingir apenas até 3 centímetros, né? Então, ou seja, de diâmetro, né? O círculo dela, né, que a gente fala que é o diâmetro. Então, seria mais ou menos isso aqui, ela é bem pequenininha. Aqui ela tá bem grande para que você possa enxergar, não é? Então, viram só, a gente já viu 2 exemplos. Uma de flor que abre à noite e outra que abre durante o dia. E dizem que ela gosta de abrir às 11 horas porque é quando o sol está mais forte, né? Então, por isso que é uma delas. O cacto flor de baile abre suas flores ao entardecer e fecha-se ao amanhecer. Então, quando está anoitecendo, escurecendo, ela vai se abrir, né? E quando começa a clarear o dia, ela vai se fechar. E aí eles deram o nome do quê? Flor de baile. Olha só. Por quê? Porque a ideia do quê? Um baile acontece durante a noite, não é? E termina quando já está raiando o dia. Então, essa que é a ideia dessa flor. Algumas plantas encontradas em locais frios também passam por mudanças quando as temperaturas diminuem. Então, a gente viu aquelas que são diurnas e noturnas e aquelas que podem ter por um tempo, elas vão mudar também. Por quê? Porque as plantas elas precisam se adequar à temperatura que elas estão. Então, por isso que essa ideia, só abre de noite. Por quê? Porque é mais agradável, não é tão quente. Aonde que a gente encontra, por exemplo, um cactus? Num deserto, num lugar quente, não é? Então, a noite é fria, então por isso que ela vai se abrir. A flor, ela é delicada. Então, essa que é a ideia. Durante o dia ela se fecha e à noite ela se abre. Ou também pode ter ao contrário, aquelas que já precisam do calor para abrir e durante a noite ela está mais fria e tal, então ela acaba se fechando. Acontece isso também. Então, olha só, aqui a prof trouxe então uma árvore. Essa árvore, ela é conhecida como eritrina. É um exemplo, então ela perde as suas folhas no outono e quando geralmente, né, que é um período de seca e tudo mais, ela vai se preparando. E quando chegou o inverno, então ela já está totalmente sem folhas. Então, olha só, aqui nós temos ela no outono, ainda com as folhas, e aqui nós temos ela ó, já sem folhas no inverno. Né? Então, essa que é a ideia. Você já viu a planta que perdem as folhas em épocas de temperaturas baixas no ano? Aí na sua casa tem árvore? Você já observou se ela está sempre com folhas? Ou se tem alguma época do ano onde ela perde? Então, olha só, plantas grandes, elas não vão acontecer, por exemplo, árvores. As mudanças dela não vai acontecer do dia para a noite. Não, ela é muito grande, então leva um tempo. Por isso que a gente fala das estações do ano, né? Agora, as plantas menores, como onde ficam as flores, não, como elas são menores, então elas conseguem se adaptar, elas conseguem mudar num período menor, durante um dia ou apenas durante a noite, né? As plantas, elas precisam da luz, do sol para sobreviver. E as plantas, elas recebem essa luz. Então, para que elas fiquem bem bonitas, elas vão precisar. Se você deixar uma planta lá no escurinho, no escondidinho, ela vai ficar toda mirradinha. Ela pode até sobreviver, mas ela não vai ficar bonita, viçosa, porque ela precisa da luz do sol. Quando deixamos uma planta, por exemplo, na janela, né, a gente pode perceber que as folhas se voltam para o lado onde está a luz. Né? E aí ela vai receber essa luz solar. Pode ver, você já viu uma planta que às vezes um lado dela parece que cresceu bem bonito, aí o outro lado nem tanto. Por quê? Porque ela está procurando onde está a luz. Olha só esse exemplo aqui, ó. O que aconteceu, ó? Ela é uma planta conhecida como gerânio e ela está numa janela. Um lado dela está todo voltado para a luz e aqui o outro já está mirradinho, está procurando. Ou então a brincadeira do girassol, não é? Por que esse é o nome dele? Porque ele gira
para o sol. E pode ver que ele se contorce todo, dependendo de onde está o sol. Então, viram que curiosidade bem bacana? Olha só falando no girassol. Tá aqui ele, ó. E é exatamente isso. Então, todos eles estão virados aqui, ó, para onde está o pôr do sol, ó, que tá para cá. Então, eles estão virados para cá, certo? Então, vamos lá. Pegue a letra que começa a palavra diurna. Qual é a letra que começa, ó, diurna? A letra D. Então, pega a letra D aí. Agora, qual é a letra que começa a palavra noturna? Ah, muito bem, a letra N. Pegou? Então, agora vai ser assim. Você vai apontar para a letra N ou para a letra D se aquela planta ela é diurna ou ela é noturna. Então, vamos ver. Olha esse primeiro desenho aqui. Ela está toda florida durante a noite. Então, ela é uma planta diurna ou noturna? Noturna, né? Então, olha só. E aqui, flor de baile, ela é noturna ou ela é diurna? Noturna, né? Justamente pelo nome dela. E a 11 horas? É noturna ou diurna? Diurna. Então, viram só alguns exemplos que a gente viu das plantas que elas têm um hábito noturno e outras que ela tem um hábito diurno. E aí, gostaram de descobrir? Vou fazer um convite para você. Pegue na sua casa o celular ou o que você tiver internet ou pedir para a mamãe, né, para alguém te ajudar e pesquise mais sobre essas flores, essas plantas que têm o hábito diurno e noturno. Veja no jardim da sua casa ou da casa da avó ou da casa de alguém as plantas, pergunte, procure descobrir então mais curiosidades sobre elas. Tenho certeza que você vai descobrir coisas fantásticas. Combinado então? Fique com a sua atividade e até a próxima aula.